Valeu. Diferença de caixas Line Array para outras. Cara, basicamente no Line Array, aqui essas duas caixas são muito similares, tá? Então aqui, por exemplo, você tem dois falantes de 6 polegadas e você tem um drive titânio com guia de onda, tá? Aqui a gente, então, são dois falantes de 6 polegadas, por exemplo, nessa caixa aqui. E você tem um drive de titânio. Essa aqui eu não lembro se é posicionada aqui ou se é no meio, tá? Não lembro aqui agora. Mas basicamente é isso, tá? Uma caixa dessa você tem um falante de 15, tá? Com um drive com uma corneta comum, tá? Essa bocona que vocês estão vendo aqui, ó. Ficar assim de lado, vocês estão vendo projetado aqui a sombra. Aqui é uma corneta comum. Aqui é um guia de onda. Qual a diferença de um guia de onda? Onde vai, os dois tem um drive titânio, tanto aqui acoplado, aqui no fundo, nessa cornetona aqui, ali no fundo, essa bolinha mais clara é a corneta, é o drive, quer dizer. Aqui também é o mesmo jeito, você tem um drive acoplado no guia de onda. Então qual é basicamente a diferença que a gente tem? Diretividade, eficiência de diretividade, tá? Aqui numa caixa Line Array você consegue ter uma diretividade bem mais assertiva, digamos assim, ela acerta uma mira, é como se fosse um sniper, tá? Aqui no Line Array, você imagina que aqui é um sniper, ele vai acertar aquele tirinho lá na moeda. Com uma caixa dessa, tá? Você tem como se fosse um tiro de espingarda 12, um monte de chumbo que espalha para todos os lados, entendeu? Então essa basicamente é a diferença, uma das diferenças que você tem é isso, a diretividade. Essa caixa aqui, ela consegue com mais eficiência projetar o som dela mais longe do que uma caixa dessa, tá? A cobertura de um Line Array também, ela é bem diferente de uma caixa dessa daqui. O Line Array ele tem uma cobertura horizontal extremamente ampla, em torno de 100 graus, 110 graus, uma caixa aí 120 graus, você tem uma cobertura, ou seja, ela consegue varrer da esquerda para a direita uma área muito grande, tá? Uma caixa dessa aqui, Point Source, por conta da característica da corneta dela, a cobertura horizontal dela é mais fechada, então varia de 50, 60, 80 graus aí que ela consegue cobrir, tá? Uma outra característica que você tem nos Line Arrays, para você ter uma cobertura vertical grande, que é o que? De cima para baixo, né? Para você cobrir uma área, você precisa acoplar muitas caixas, tá? Então você precisa, para você aumentar o ângulo de cobertura vertical, você precisa ter várias caixas acopladas. Uma caixa Point Source, você não precisa necessariamente disso. Ela tem uma cobertura vertical naturalmente maior. Enquanto no Line Array você tem 10 graus, ou seja, ela é bem fechada, o ângulo de ataque vertical, né? Você tem aqui numa Point Source um ângulo que varia de 40, 50 graus. Então é bem maior, tá? A diferença é que essa caixa aqui, o som dela se perde mais cedo, mais rápido, né? Ela não consegue atingir uma área muito distante, que com o Line Array você consegue. Então, você imagina a igreja que você tem uma galeria para sonorizar. Então você consegue botar um Line Array longe, agrupar uma quantidade de caixas e mirar lá dentro da galeria. E o som vai chegar lá de forma mais eficiente.